Tudo bem, Thales? E você? Tudo em paz. 19h04, já temos 11 pessoas ao vivo. Tá bom. O pessoal está cada vez chegando mais cedo. Que Bem legal, legal rapaz. isso. Muito bom falar para essa comunidade aí que é bastante salutar para o empreendedorismo, né? A Mundial. gente tem aqui gente de todos os lados. Temos empreendedores, temos estudantes de empreendedorismo, temos futuros empreendedores e temos até mesmo os empresários já firmados, aposentados, que querem passar a sua experiência para a nova geração. Talvez eu me quadre um pouco nesses aí, viu? Você, com a sua experiência, com certeza vai nos deleitar com bastante coisa. Bom, bem-vindos mais uma vez para uma live da Já Bahia, Juventude Bahia, uma associação internacional sem fins lucrativos que busca apenas ensinar empreendedorismo, levar um pouco de educação empreendedora, financeira e de desenvolvimento de negócios para jovens mentes do mundo. A gente vai hoje conversar com Josias França. Josias está inserido no mundo empreendedor na Bahia já há mais de 15 anos, havendo sido um dos primeiros a ter publicado uma tese sobre empreendedorismo lá nos idos de 2002 pela Unifax, e passando por cadeiras de várias faculdades na Bahia e até mesmo pela conceituada Dom Cabral, tratando de temas como gestão de gerenciamento de processos, sempre voltado ao empreendedorismo e trabalhando com empreendedores, com empresas, startups, como melhorar o seu procedimento. Josias, bem-vindo. Queria que você comentasse um pouco mais sobre a sua experiência nesse meio. A gente havia conversado com você para tratar sobre oportunidades, sobre o novo normal. O normal que a gente tinha, que já se passou, como a própria evolução, vírgula, foi um retrocesso, mas entenda evolução no sentido de que as coisas mudam, como aconteceu em 2001, infelizmente alguns anos que foram para trás, e a gente se deparou com uma nova realidade. Há umas 2 lives atrás eu comentei o caso da Victorinox, que tinha até 2001 um case de sucesso de vendas de canivetes em aeroportos. Aí, de repente, aconteceu o episódio de 2001, proibiu-se a venda de canivetes em aeroportos em áreas de embarque, e ele viu do dia para a noite uma queda abrupta na receita de todas as suas vendas e precisou se reinventar. O que se achou que seria o fim da Victorinox foi o surgimento de uma empresa com altíssima qualidade de ponta suíça, até mesmo em malas, superando muitas outras que estavam no mercado há tempo, que eram até então as grandes empreendedoras inovadoras do mercado. Foi uma grande oportunidade que eles enxergaram, foi um grande passo à frente e foi uma reinvenção da empresa. Como é que vai ser essa reinvenção da empresa agora? Como é que vai acontecer essa nova visão de futuro, de presente e de futuro a longo prazo, ao seu ver? Bom, Teles, só falando um pouquinho dessa minha experiência, eu já no final da década de 90, eu ajudei a implementar na Universidade Católica o núcleo de empreendedorismo de fazer. E na época, a minha escrita foi sobre o ensino do empreendedorismo na Bahia. Eu até busquei, na época, eu ia falar sobre o fim do emprego, né? Porque eu ainda acredito que as pessoas vão ter suas independências e os relacionamentos profissionais, há muito tempo que a gente pesquisa que isso vai mudar. Da mesma forma que, na época, não sei se o Francisco Nascimento está assistindo essa live aí, na meada da década de 90, a gente fez um evento aqui na Bahia chamado Como Gerir Organizações Virtuais. A gente já falava do teletrabalho. Por que eu estou resgatando esse passado? Porque, primeiro, que o futuro é uma coisa incerta. Diante do quadro que a gente está passando por aí, a gente não sabe exatamente o que nos espera. Mas uma coisa é real. Nós estamos começando a antecipar situações que já eram previstas, só que a gente está fazendo isso com maior velocidade. Hoje, as pessoas estão trabalhando nas suas casas por força do isolamento social. A gente vai começar a descobrir que a presença física ela não vai ser mais um fator essencial para a sobrevivência das empresas.
a sustentabilidade dela não está pela presença física das pessoas. Eu já tenho conversado com alguns empresários, eles estão fechando escritórios que são grandes ou diminuindo de tamanho. Se você vê aí a XP, por exemplo, que é uma grande corretora, ela até o final do ano ela vai trabalhar em home office, como também ela já pensa-se até em ser permanentemente trabalhando nesse cenário. Então, quando a gente vai ter um mundo antes e pós-pandemia, né? Então, qual é a discussão que a gente gostaria de trazer para o grupo aqui? Eu não queria só palestrar, eu queria ouvir e trocar ideias. É que, observe o que tem acontecido nesse momento. As pessoas estão nas suas casas e elas estão buscando facilidades. Então, é o delivery que está trazendo na sua porta. Supermercado, eu lembro que na década de 90, o supermercado... Josias, você está cortando um pouco. Josias, está cortando um pouco o seu som. Está cortando bastante o som. Não sei se você está ouvindo bem agora. Vamos testar, vamos seguir. Está ouvindo bem? A internet aqui está normal. Aparentemente sim, vamos seguindo. Então, como eu estava falando, então na década de 90 tinha uma chamada Amelia.com que ela não conseguiu avançar no seu modelo de negócio de comércio virtual porque não tinha cultura. Hoje nós estamos sendo forçados praticamente a nos adaptarmos a uma situação que foi levada por uma crise. Então, a cada momento que você se depara por uma crise, você é obrigado a se reinventar. Você falou o caso da Victorinox. Então, o que é que eu estou vendo, né, dentro dessa perspectiva? A população, as pessoas querem conveniência. Então, eu lembro que quando eu era jovem, eu gostava de fazer festa, eu passava três meses gravando disco para colocar numa fita cassete, e depois veio o MP3, ainda assim eu era obrigado a catalogar discos para botar na música, e hoje você tem aí o Spotify, que ele traz já suas próprias playlists a partir da convivência que tem com você. Quando eu estou falando de Spotify, como eu posso falar também de Nubank, posso falar de qualquer outra instituição, eu não quero estar dizendo assim, o Spotify substituiu os discos, não quero dizer aqui que o Netflix substituiu, não é por aí o caminho. O que eu estou colocando é que as pessoas, elas não são substituídas. As pessoas precisam de facilidades e as empresas têm que encontrar formas de levar facilidades. Então, há muito tempo atrás, as pessoas, para pegar um táxi, tinham que sair da sua casa para ir para a rua, e se ela não morasse na avenida principal, nenhum táxi parava. Aí você vem com o Uber. O que é que eu estou querendo chamar a atenção? Toda oportunidade de negócio que estão por vir, elas estão por vir a partir da conveniência. Qualquer negócio que você gere, que tenha conveniência para o cliente, você tem possibilidade de ter sucesso. Se você não tem um negócio que gere facilidades, mesmo que você seja um negócio que você esteja vendendo uma commodity, você precisa criar formas de fazer entregas ágeis. Então, assim, o que o Spotify faz, por exemplo, é uma curadoria da quantidade de músicas que tem no mercado. Se você vê hoje com Big Data, a gente tem aí milhões e milhões de informações. Então, tem gente se aproveitando desse volume de informação para fazer curadoria, para selecionar informações que são mais importantes para aquelas pessoas que querem. Então, tem gente ganhando dinheiro com isso também, tá? Então, tá tudo ligado a facilidades. Pare para pensar na sua vida hoje. Dentro de casa, eventualmente saindo só por necessidade, mas você está no home office. Tudo que você tiver às suas mãos, para você é importante. Então, é uma plataforma stream que faz para você uma coleção musical dentro do seu gosto. É o supermercado que traz na sua casa hoje as compras que você precisa comprar. É a farmácia que traz as coisas. São coisas simples, mas que são facilidades. Quando eu estou falando isso, eu estou falando, por exemplo, uma XP. Ela não só lhe oferece aplicações por um preço mais baixo, ela lhe oferece a facilidade de não ter que ir a um lugar físico para abrir uma conta, como faz o Nubank, e tudo isso é praticidade. Então, e cada dia isso vai mais evoluindo a cada dia. Tanto que aparecem esses sites que lhe permitem facilidade de escolher viagens. No Rio Grande do Sul tem um cidadão que desenvolveu porque
a necessidade humana de praticidade é tão grande que já tem gente que já acha que sair do site de compras para entrar no site de banco, para entrar no site de pedir um ônibus, ou, desculpe, um táxi, já é complicado. Então, já tem soluções que fazem com que todas essas soluções estejam montadas num ambiente só. Então, a geração Z, né, que é acostumado com as facilidades da vida e às vezes acaba por reclamar de coisas que tem de mãos beijadas. É interessante o que você falou, que é uma coisa que a gente vem discutindo muito, que na verdade não é o concorrente seu hoje que pode ser aquela empresa que vai lhe quebrar. Como não foi a concorrente de táxi ou carro que foi o problema maior para os taxistas, mas sim aquela empresa disruptiva que não teve nada a ver, que não se sabia que existia, não se imaginava, que era a economia colaborativa, que é mais ou menos em cima do que você vem falando. Spotify, apesar de ser curadoria de música, mas é uma espécie de economia colaborativa. Muita gente busca playlist no Spotify que não teria acesso antes, hoje tem. Então, seguir fulano, ciclano, beltrano, porque tem playlist interessante para usar para o treino, para usar para relaxar, etc. Então, aquele pensamento de que aquela tecnologia que pode lhe quebrar, lhe derrubar, hoje não é aquele seu concorrente de hoje, mas aquela empresa que pode causar uma disrupção total no mercado e chacoalhar esse negócio. É um ponto que vai criar um novo nicho que anteriormente talvez não existisse. É bem por aí. Por exemplo, eu estou em casa, estou falando da minha casa para você. Eu gosto de pedalar, mas eu não posso ir pedalar na rua por força do isolamento. Eu lhe agradeço, porque eu saí agora por obrigação, vi uma porrada de gente pedalando sem máscara. Não deveria. Irrita. Quer dizer, o que é que eu fiz? Aluguei um rolo de treino, pus minha bike em cima do rolo de treino, acesso um canal de um professor que lhe ensina a fazer spin e você treina dentro de casa. Tudo isso são praticidades que acontecem. Aliás, isso é uma coisa que me intriga. Você como especialista em educação empreendedora, você como mestre no assunto e professor há anos, como a geração atual tem tudo na mão, tem todas as ferramentas para desenvolver o que quiser, o que bem quiserem entender. No entanto, ainda reclama. Ainda é aquela geração que reclama e não faz nada. Eu já cansei de ver, em casos muito próximos de mim, de gente que não reclama, que pede ajuda, que quer crescer na vida. Aí você começa a fazer uma curadoria para a pessoa para ver, veja esse site, esse, aquele outro, siga aqui e tal, estude aqui, procure, a gente ajuda, tá aqui o material, de graça no YouTube. Você tem hoje Coursera, a FGV liberou acesso, YouTube tem acesso gratuito a várias coisas, muita gente enriquecendo no YouTube com isso. No entanto, as pessoas não buscam, não vão atrás, não se esforçam para tentar aprofundar e sair da zona de conforto, ficar naquela mentalidade conformista e depois reclamar que a vida não lhe dá... Não lhe deu oportunidade, né? Não dá oportunidades. É verdade. Qual é o problema? O que está acontecendo? É um problema de uma geração? É um problema do brasileiro que está acomodado? É um problema de excesso de, sei lá, calmante na água? O que acontece hoje com esse Eu acho pessoal? Eu não gostaria de generalizar, não. Eu poderia até dizer que é uma boa parte, né? Mas são pessoas que precisam ter uma formação. A questão nossa, a nossa educação básica, ela não é boa. Então, o ensino público é ruim, né? O pai coloca o filho numa escola e ele acha que colocando na escola o problema dele está resolvido, não acompanha a educação, não acompanha a formação. Essa geração é uma geração que recebe as coisas muito fáceis, né? Elas não sabem como foram conquistadas, como foram construídas, e isso eu acho que, de certa forma, pode ter prejudicado. Eu acho que você tem que criar desafios, criar possibilidades. Até no processo de educacional, você pode criar um ranqueamento de premiação para os seus filhos, para que ele, à medida que ele vai conquistando determinadas coisas, você vai dando apoio. E eu acho que a educação nossa não tem ajudado muito nesse sentido, tá? Eu acho que a própria educação empreendedora, ela deveria vir desde... Já teve outras pessoas falando, outros especialistas falando nesse assunto aqui. É uma educação que ela deve vir desde do ensino fundamental, sabe? Ensinar as pessoas a conquistar, dar valor aos bens,
a ter um propósito, né? É um tema que está muito em voga agora, propósito. Então, precisa ter um propósito de vida, saber exatamente qual a sua entrega de valor, fazer um plano de vida. Foco, né? As pessoas Ter não têm foco. foco. Foco Ter e falta foco, de objetivo. falta de objetivo. Então, o ideal é que você tenha. Qual é o meu propósito? Para que eu vim à vida? O que é que eu quero deixar de legado? Então, se você pode deixar um legado para uma geração. Eu não quero. As pessoas têm que entender que elas estão aqui de passagem e quando elas se forem pela situação natural da vida, ela tem que deixar algo, né? Deixar algo para gerações futuras. E nem sempre as pessoas estão preocupadas com isso. Entendeu? Você falou uma coisa importante que eu queria até reforçar, que não dá para generalizar, obviamente que não. Nós, como Associação para o Ensino do Empreendedorismo, temos vários exemplos a cada ano de crianças, desde escola privada e pública, que lutam e que se esforçam e que sobressaem. Existe até um livro que a Junior Achievement Mundo desenvolveu com Larry Farrell, um dos especialistas em empreendedorismo no mundo inteiro, que se chama Atitude Empreendedora. Nesse livro nós temos mais de 70 entrevistas e estudos de caso com alunos que se esforçaram, lutaram, participaram dos programas que a gente desenvolveu e saíram e se destacaram na vida. Desde o Congresso Americano até grandes empreendedores, etc. e tal, de todos os níveis hierárquicos. Inclusive, esse livro está disponível com a nossa equipe de escritório da Jabaia. Quem tiver interesse pode entrar em contato direto com eles e a gente disponibilizou uma tiragem limitada com todos os lucros revertidos para o próprio sistema para desenvolver mais empreendedorismo e bancar as nossas atividades com novas crianças. Você, Josias, a gente havia comentado antes sobre uma das especialidades suas, o seu negócio principal, o seu core business, gerenciamento de processos e negócios. A gente está passando por uma crise terrível que está ligado mais ao setor do varejo, o grande partícipe do PIB no Brasil e em Salvador, não vou nem falar, que é o varejo, comércio e serviço, e especialmente em contratação e mão de obra com carteira assinada. Shopping centers estão fechados já há bem uns 40, 50 dias, que está causando uma tristeza no Brasil inteiro. Já se escuta falar em cemitério de loja, gente que está indo mais lá, o que seria o negócio deles, montar loja, está sendo desmontar loja e devolver aos shopping centers. Infelizmente, essa crise toda também vem com oportunidades e imagino que venham sair algumas lojas novas, alguns novos modelos de negócio que acabem sendo exitosos. E o normal que era antes morreu, como você nos falou, não será mais o mesmo. Aglomerações, despreocupação com higiene, etc. e tal. O prefeito de Salvador anunciou hoje um novo modelo de funcionamento de shopping center pelos próximos dias, talvez 10 dias, não me lembro exatamente, acho que até dia 1º de junho, em fase de teste, já sendo feito antes, que é o que ele chamou de drive-thru. Você vai entrar de carro, comprar por fora e retirar na loja, que foi o modelo que foi adotado no Dia das Mães. Como é que você enxerga a reestruturação, adaptação, modelo, sistema, procedimentos que seria complicado dessas lojas para que eles pudessem trabalhar, articular nisso, isso fazê-lo funcionar, e também a oportunidade de negócios para novos entrantes, para novos empreendedores, que sejam muitos casos dos que nos escutam, desenvolvedores de sistemas, capazes de fazer uma articulação, integração, microsistemas, enfim, trabalhar isso, até mesmo fotógrafos, caso seja necessário catalogar os SKUs, e fazer isso acontecer. Bom, é um negócio, é um modelo novo, né? Que os empreendedores vão precisar se adaptar. O que é importante que eles façam é desenhar muito bem aí como é que vai ser essa jornada do cliente. De que forma ele vai ser servido, de que forma ele vai ser entregas para ele. Quando você faz um desenvolvimento de um modelo de negócio, é importante que você perceba exatamente quais são os problemas ou as oportunidades que você tem de fazer entregas. Para daí você construir sua proposta de valor e daí você construir uma jornada de como você vai fazer essas entregas. Quando a gente fala em gerenciamento de processo, a gente está falando de conjunto de atividades de entrega de valor. Processo nada mais é do que a gestão estruturante
de processos te leva a gerar valor para o cliente e, por sua vez, gera valor para os proprietários, para os donos, quando você trata dos processos primários, né? Então, quando você trata dos processos mais de infraestrutura, aí você já está pensando em custeio, pensando em redução de gasto, porque eu vejo muito que os empreendedores estão sempre com ideias novas, lançando novas soluções, mas nem sempre eles têm sustentabilidade no seu negócio, porque eles não fazem monitoramento dessa jornada do cliente, para perceber até quanto o cliente está satisfeito com as conveniências que a ele são entregues. É interessante eu continuar insistindo nesse modelo, ou eu preciso rever esse modelo a cada momento, a cada entrega, porque tem aquele momento do conhecimento, o momento de você começar a adquirir o produto, tem o momento da entrega, tem o momento do acompanhamento. Então, assim, o drive-thru é uma solução, mas eu ainda acho mais que a expectativa do cliente é mais de estar recebendo até em casa do que ter que ir buscar, digamos assim. Mesmo com essa necessidade hoje que ele tem de ir para a rua. A impressão que me dá é que esses grandes centros comerciais, já que o comércio virtual ele vai ter uma força muito grande, vai ter uma elevação significativa, é que eles terminem se tornando em grandes centros de lazer, grandes centros de esportes, né? Grandes locais até mesmo de troca de informações, de cultura, de cinema, teatro, shows, bibliotecas, mas assim, como venda de produtos de vestuário, eletrodoméstico, sapataria, eu não consigo perceber um grande avanço nisso no negócio físico. Na verdade, eu particularmente, eu posso dar como testemunho, eu acompanho algumas missões por ano ao exterior para estudar o varejo, estudar shopping center, e realmente o que você está falando é a tendência que vem acontecendo no mundo já há alguns anos. Shopping centers deixarem, na verdade, a tendência do varejo, deixar de ser uma loja de compra, uma experiência de compra, para ser uma experiência de hospitalidade, uma experiência de experiência. Há muitos shopping centers, a gente olhar, observar os que acontecem, os que temos em Dubai e Abu Dhabi, são uma experiência surreal e uma experiência totalmente à parte do que a gente tem aqui hoje. Então, você vai lá para ir ao cinema, para ir a um aquário surreal, para brincar em como é que chama? Em um lugar de neve, e ao mesmo tempo acaba comprando, almoçando e passando o dia naquele ambiente. Então, corrobora com o que você falou. Exato. É a experiência de hospitalidade. Agora, o que me preocupa um pouco é a questão da falta de contato humano. Essa parte de receber as coisas em casa e uma geração que não está ainda acostumado com o contato virtual, totalmente diferente da geração Z, se não me engano é a Z, a atual, que já tem mais essa experiência, e perder um pouco esse contato humano que é tão importante no desenvolvimento de algumas necessidades, como, por exemplo, de alguns empreendimentos, bares e restaurantes, que trabalham com volume. Saiu um debate recentemente nos Estados Unidos, um artigo há uns 2 dias atrás, falando do receio de bares e restaurantes, dos empresários, por trabalhar justamente com giro, com volume e com quantidade de gente circulando, de como eles iriam se adaptar a essa nova realidade, esse novo mundo, esse novo modelo. Aí a gente volta àquilo que você apontou, em vez de falar o normal, mas o novo normal, porque o normal já não existe mais, a gente não sabe mais qual vai ser o futuro. Uhum. Desculpa, pode falar. Não, continue. E o que é que você enxerga, como é que você enxerga essa questão da solidariedade? A gente está vendo muita questão de empresas, umas solidárias com as outras, empresas com pessoas, no meio do varejo até, contradizendo o que muita gente fala. Eu tenho visto muito empresário segurando ao máximo o funcionário, evitando ao máximo demissão até não aguentar mais, que é uma coisa que vai contrassenso com o que vinha acontecendo, do senso comum, vai. Mas é uma filosofia mais de solidariedade. Como é que você enxerga que isso... É um caminho que deve ser, assim, bandeira prioritária da maioria das empresas, não só no aspecto do emprego, mas com toda a sustentabilidade, e aí perpassa por meio ambiente, né? Perpassa por... A Alemanha, por exemplo, ela vai conceder recursos
em maiores volumes para as empresas que estão mais preocupadas com o meio ambiente, por exemplo. Então, essa degradação socioambiental, a preocupação em manutenção dos empregados, manutenção da família dos empregados, ou empresas que, ao mesmo tempo que ela emprega e gera riqueza para a família, ela também pode adotar escolas no bairro onde ela está localizada, incentivar o uso da prática esportiva. Eu acho que vai ser um caminho muito significativo, a preocupação com as pessoas, a humanidade, né? Eu acho que é uma tendência que vai pontuar muito para as empresas que mais fizerem pelo social, pelo meio ambiente, por cuidar das pessoas. Essas empresas vão ser vistas pela sociedade de uma forma geral como uma empresa atrativa. Então, vai ser muito mais fácil ela adquirir novos consumidores do que aquelas empresas que não fazem mais ou menos por essa linha. Entendeu? Uma oportunidade da própria empresa aprender a crescer e se reinventar com a nova imagem antipública, é isso? Exatamente, por aí. Porque ela vai conseguir créditos junto à sociedade com as externalidades positivas, não poluindo o meio ambiente, gerando emprego, estimulando o desenvolvimento esportivo, estimulando o próprio empreendedorismo, criando oficinas, escolas para que as crianças se desenvolvam. É uma exigência hoje concreta do mercado essa prática social mais forte pelas empresas? O público consumidor passa a consumir melhor ou mais os produtos dessas empresas que se preocupam mais com essas práticas sociais? É uma tendência, eu acho que sim. Isso já é uma realidade no nível mundial, né? E você veria isso como uma grande oportunidade de novos negócios, desenvolvimento de negócios, tanto para a empresa como para pessoas que queiram desenvolver, não sei, uma forma de verificar isso, de confirmar, de corroborar, tipo um selo, digamos? Sim. Crédito de carbono, preservação ambiental de uma forma geral, criar um selo de qualidade para essas empresas, como tem, da mesma forma que tem a ISO 9.000, 14.000, você também tem um selo para as empresas socialmente responsável, digamos assim, né? Uhum. Ó, pessoal, a empresa César está aqui online, César nos vê, mandou um abraço para você, um pouco mais cedo. César é um grande amigo, ele que me colocou nesse negócio aí, de certa forma, que eu comentei com ele sobre a minha dissertação do ensino do empreendedorismo na Bahia. César está arrastando todo mundo para já Bahia. Ele engaja com a conversa e com exatamente o que a gente pretende. Acaba ele aí. Grande César, um abraço, meu amigo. César, a palavra está aberta, franqueada para quem quiser fazer perguntas. E quem quiser fazer qualquer pergunta a Josias, esse é o momento. A gente está aberto, sempre franqueado para quem quiser tirar dúvidas ou esclarecer algum ponto que não foi muito bem explicado. Josias é um amigo generoso, com certeza. Obrigado, César. Josias, vocês teve anos e anos de experiência, Dom Cabral, FTC, Unifax, Católica, desenvolveu o núcleo de empreendedorismo da Católica. Foi no final. Pode falar. No final, na década de 90, a Católica contratou, não sei se vocês lembram aí, o Fernando Dolabella. Ele escreveu um livro, O Segredo de Luísa, que era uma empreendedora de Minas Gerais que queria transformar a goiabada cascão num produto internacional, como é o caso do pão de queijo. E aí ele desenrolou um romance onde ele conta a história dessa empreendedora, desde a criação da ideia até a elaboração do plano de negócio. Então nós implantamos na Católica as disciplinas de empreendedorismo, foi a pioneira. Mais para frente surgiram outras faculdades, como a Faculdade de Tecnologia Empresarial, a FTE, que depois foi comprada por uma outra organização que eu não lembro agora, que foi a primeira faculdade, inclusive, a criar uma incubadora, né? Que se chamava até Startup. A FTE, era ali no Rio Vermelho. Eu cheguei a dar aula por lá também. Então saíram muitos projetos interessantes daquela antiga FTE. E depois ela foi comprada. Porque até então, na década anteriores, a escola de administração ela formava empregados, né? Formava gerentes. E aí depois esse conceito foi mudando. Mas terminou que as iniciativas empreendedoras terminaram saindo muito mais de outras
outras escolas, como de engenharia, informática, né, por força da própria tecnologia, porque o mundo foi se transformando, a tecnologia à frente dos negócios, e aí muitos projetos foram interessantes. Na Nova Cabral eu não dou aula nessa área de empreendedorismo. Eu já dei, hoje eu faço só gerenciamento de processos e faço planejamento estratégico também. Eu tive uma passagem pelo Sebrae como consultor, cheguei a fazer alguma monitoria para umas startups lá no Parque Tecnológico, no conceito de gestão estratégica, mas no conceito novo de entender a entrega de valor para o cliente, não ter aqueles visão de futuro de 2, 4, 5 anos, mas sempre com entregas mais ágeis, mais rápidas, tipo MVP, né? Mínimo produto viável, e a gente vai trabalhando nessa linha aí. E como é que você está vendo o cenário atual nessas incubadoras, nessas desenvolvedoras de startup, como você tem o Hub Salvador? A gente está hoje com um cenário muito mais diversificado e interessante, com maior acesso a fundings, melhor acesso a mentorias, melhor acesso à divulgação, à exposição, e está sendo muita coisa boa aqui de Salvador atualmente, muita coisa do interior. É uma área que acho que me preocupa um pouco, que tem muita coisa excelente, muito empreendedor surreal com empresas, produtos e ideias muito bons no interior da Bahia, que às vezes não consegue ter acesso a um mercado mais amplo. Como é que você está enxergando hoje esse cenário empreendedor? Na realidade, o que eu acho, Teles, é que existe pouca divulgação, por incrível que pareça. O Hub Salvador, por exemplo, eu converso com pessoas no mercado, fora aqueles que estão, como vocês, que estão dentro do contexto da formação empreendedora, mas eu vejo que falta um pouco de divulgação, embora tenha muita coisa boa. Agora, essas coisas precisam ser mostradas. O Cimatec, por exemplo, tem muita iniciativa bastante interessante, mas, não sei, é alguma coisa que está faltando na comunicação, entende? Para que as pessoas tomassem mais conhecimento, tivessem mais iniciativa, sabendo que ela tem essas oportunidades, para que a gente não perca talentos, não perca pessoas que têm ideias criativas, mas que eventualmente não sabem por onde começar. Eu acho que aqui a instituição ela tem um papel muito importante para isso, mas a gente precisa ter um canal de divulgação maior. Você acha que empreender ainda causa muito medo? Eu acho que sim, embora as pessoas agora estão indo muito pelo empreendedorismo por necessidade, né? Sim. Por força da pandemia, que o contexto não é um contexto adequado. Só um minutinho, eu vou precisar procurar aqui meu carregador, aqui minha bateria, mas eu vou continuar falando com você aqui. Sem problema. Essa é uma coisa que é engraçada. O empreendedorismo empreender ainda cria muito receio, medo às pessoas. O Brasil já tem essa tradição de que ter empresas, desenvolver empresas, gerir empresas é um trabalho hercúleo. É quase como as 12 tarefas. Muito a ver por causa dos impostos, por causa de toda a burocracia que a gente tem que passar por cima para conseguir criar. Mas, ao final, é aquele sonho seu que se torna realidade, aquela visão sua que você conseguiu botar em prática e aquela mentalidade, aquele foco que fez você mostrar para as pessoas que você estava certo e os que mostraram o caminho, tentaram lhe convencer que aquele caminho não era o correto, estavam errados. Isso eu acho que é Obviamente, a gente tem no ensino básico, como você falou, uma deficiência tremenda, mas eu acho que essa mudança de mindset, de visão, de uma visão um pouco mais conservadora para uma visão um pouco mais tradicional, um pouco mais arriscada, empreendedora da vida, é um problema grave com as gerações. É um problema que a gente, no mundo inteiro, no Brasil mais do que tudo, a gente tem que trabalhar para mudar. E, de fato, essas crises que vêm acontecendo, vêm ocorrendo com muita inovação e muito empreendedorismo. Empreendedorismo não apenas de inovações de alta tecnologia, que, a meu ver, inovação não é só alta tecnologia, mas às vezes é fazer algo que sempre foi feito em uma... Exatamente. Trazer uma inovação, fazer diferente alguma coisa que sempre existiu. Mas a gente teve experiências... Eu lembro que já nos foi contado algumas vezes de casos de alunos, que isso realmente é sensacional para quem trabalha com isso,
alunos que passaram por cursos nossos de formação de empreendedorismo, de empreendedor ou formação financeira e acabaram ensinando o pai o pai que tinha um carrinho de cachorro-quente ou de pipoca que estava fazendo o trabalho errado, as compras, etc. O pai ouviu a criança, refez o procedimento e foi para frente, trabalhou e melhorou o trabalho dele. Então, a importância realmente do trabalho que você vem fazendo, do trabalho que a Jabaía vem fazendo, o trabalho que vocês, como educadores, vêm trazendo à população, desde o centro da Unifax, que você comentou, desculpa, o centro da Católica, que você comentou que você foi um dos primeiros. Chamava-se Nuclemp, Núcleo de Empreendedorismo. Isso, o SEMP que você falou que você foi um dos primeiros a criar, o desenvolvimento da tese lá atrás em 2002, até o que vem fazendo hoje com startups, com ensinamento e com tudo mais, a gente tem apenas que agradecer por trazer um pouco mais de conhecimento para essas pessoas. Alguém quer fazer mais alguma pergunta a Josias? Josias, você quer fazer algum... Tem um monte de gente bacana aqui, Carol Linhares, que eu estou vendo que está entrando aqui cheio também. De gente, 14 pessoas falando. Bacana. Muita gente, mas as pessoas parecem que estão um pouco tímidas. Eu que mostro a cara aqui e as pessoas não querem fazer uma pergunta. César, cadê você, César? Fala um pouco. Grande empreendedor, Marcelo, César. Olivia. César, anos de experiência de empreendedorismo, sabe tudo de empreendedorismo, faz uma pergunta bem pesada para Josias, que com certeza ele rebate e ensina mais. Se eu não souber, eu passo para a Teles responder. Eu nada. O professor é você. Eu sou só um aprendiz. Sua experiência é rica. Josias, eu ia falar César. Josias, vamos arrematar de uma maneira que eu sempre gosto de pedir para as pessoas. Você comentou agora O Segredo de Luísa. Comenta um livro que você esteja lendo, uma recomendação para alguém que está começando, alguma coisa para alguém que já esteja no mercado há algum tempo. É uma coisa muito complicada de fazer, porque os interesses são díspares. E talvez um filme que tenha chamado a atenção, um filme ligado ao empreendedorismo, ou só algo que cative o pensamento das pessoas e vá fazê-las pensar um pouco mais. Essa pergunta não estava combinada não, né, Teles? Mas vamos lá. A gente aqui não combina nada, o negócio é colocar a pessoa e sair justa. Tá legal. Mas eu só faço isso com quem pode responder. Não, tranquilo, obrigado. É um livro que eu estou achando interessante, que eu li, muito legal. É um livro de um cara chamado Arthur Igreja, não sei se você já viu, chamado Conveniência é o Nome do Negócio. Ele fala justamente desse contexto aí, de que alguma parte da minha fala aqui, eu fui muito para ele, para me recorrer a ele, tá? Para as pessoas que estão começando... eu diria que sempre acreditem no que vocês podem fazer, mas criem coisas inovadoras, coisas que sejam diferentes do que todo mundo faz, não seguir naquela mesma linha. Acreditar, ter perseverança, correr, e agora não deixe de fazer plano, cara, porque é muito comum a gente achar que uma ideia legal, mas não testar a sua ideia. Então, um plano bem elaborado, não precisa ser aquele plano de negócio extremamente robusto, mas pelo menos que tenha lá tenha lá um propósito bem definido, uma proposta de valor, bem claramente as oportunidades, as ameaças, os processos, a jornada do cliente, como é que você vai definir, verificar toda a parte financeira, porque você precisa de recursos para reinvestir. E para o empresário, para o empreendedor que já está no mercado há muito tempo, é continuar monitorando cenários, cara. Porque se a gente analisar aí, vou pegar aqui, sem querer fazer essas histórias que todo mundo conta, o Uber começou nos Estados Unidos, se não me falha a memória, em 2010. Ele entrou no Brasil em 2014 por força da Copa do Mundo, quando se percebeu que o sistema de transporte brasileiro ia entrar em colapso. Aí o Uber entrou aqui no momento certo. Os motoristas de táxis nunca tinham percebido que aquela coisa já tinha acontecido nos Estados Unidos há 4 anos atrás e ficaram de braços cruzados. Então, o monitoramento de cenário ele é fundamental para que você consiga manter a sua organização viva ou não. E, por exemplo, nesse momento que nós estamos passando por essa pandemia agora, as pessoas estão observando o que é que os outros países estão fazendo, o que é que está acontecendo lá na África, na Europa, na Ásia, no Oriente Médio, o que é que eles estão fazendo? Queira se ou não, estão à frente da gente, né?
Sim, sim, Porque sim, a gente sim. já começou a travar em março, eles pararam a travar lá para janeiro, fevereiro. Então, essas Nossa, coisas excelente, excelente, a gente precisa estar atento. excelente. E o filme eu acho que eu vou ficar lhe devendo, porque não me veio na memória agora algum. Se você puder falar de algum que eu tenha assistido, a gente compartilha. A gente tem até algumas perguntas aqui. César pediu indicação de livro sobre empreendedorismo e liderança, você citou um aí agora, dois. E Anselmo pede para você falar um pouco sobre a sua visão a respeito das profissões do futuro. Marcelo tem outra pergunta, se quiser eu pergunto as duas para você pensar em conjunto. Marcelo pergunta, numa crise generalizada, os riscos são maiores aos empreendedores, mas as soluções alternativas dependem mais da coragem ou da criatividade? De ambos. Coragem, criatividade e vontade de fazer com que as coisas aconteçam. Qual foi a outra pergunta do Anselmo? Anselmo pediu o que você acredita que seja a Das sua visão a profissões. respeito da profissão do futuro? Muitas profissões vão desaparecer ao longo do tempo, por força dessas transformações, mas vão surgir outras. Da mesma forma que, certamente, profissões vão ser substituídas por sistemas, pela robótica, pela inteligência artificial, vão surgir profissões novas, né? Natural. Isso acontece ao longo da vida. Desenhistas desapareceram, aqueles que ficaram presos ao nanquim e ao papel vegetal, sim, mas os que evoluíram com as ferramentas gráficas mudaram. Seguiram, adaptaram-se. Você vai se adaptando e quando você tem talento, você consegue fazer melhor ainda, porque você está usando umas ferramentas mais novas para fazer isso. Então você vai ter conteudista, você tem pilotos de drone, sei lá, milhões de coisas vão surgir pela frente aí. Então eu não me preocupo muito com o desemprego. Quando ele chega, substitui o seu trabalho pela tecnologia. Ruim é quando você perde a função social. Aquilo que você sabia fazer não existe mais e você não evoluiu com a nova tecnologia para poder tirar proveito daquilo. É um aprender constante e adaptar-se constantemente. É aquilo que eu coloquei. A gente precisa sempre estar monitorando o cenário. Porque a gente está sempre diante de oportunidades, mas a gente está sempre diante de ameaças. As ameaças eu preciso criar robustez para me proteger delas. As oportunidades eu tenho que sair na frente dos outros para poder tirar proveito delas. Então, isso aí é a leitura que a gente não pode deixar. Muito boa frase. E, César, com relação ao seu livro de empreendedorismo, eu recomendo a Atitude Empreendedora, da Junior Achievement, que conta mais de 70 casos de empreendedores que nasceram no nosso CERN, foram ensinados pela gente e aprenderam a aprender e se tornaram um grande case de sucesso no Brasil e no mundo inteiro. Se te interessar, fala com a equipe da Junior Achievement Bahia aí no Instagram, que eles te ensinam como comprar. E 100% desse valor, do valor lucrado do valor recebido, não lucrado, recebido com o livro vai ser revertido para a manutenção das nossas atividades nas escolas públicas e privadas, especialmente pública. Tem mais uma pergunta aqui. Cadê, meu Deus? André Caio, home office será reversível no mundo empresarial? André Caio, meu amigo, advogado, corretor, gente boa. Pedala também. Olha, o home office, eu já falei sobre isso aqui, praticamente quase que não tem retorno. César já comentou isso aqui, que o XP, eu voltei a falar também, que a XP até o final do ano vai continuar trabalhando em home office e talvez a vida inteira. Eu hoje já dei uma aula, a Fundação do Cabral não tinha aula à distância, passou a dar aula, não é EAD. A gente tem aula real, usa um aplicativo Zoom, a gente cria salas de discussões. Antes desse encontro aqui, eu estava dando uma aula para uma turma de pós-graduação da área de logística. E a grande maioria das pessoas são líderes, empresários do setor de logística, de transporte, tanto marítimo, quanto rodoviário, quanto aéreo. E todos eles estavam dizendo que essa questão ela é irreversível. Pode não ser na sua totalidade, mas que muitos investimentos vão desaparecer em ativos, porque você vai poder estar à distância. Que, a propósito, a gente hoje deve evoluir bastante para essa questão de posse. A gente precisa ter uso, ter acesso, muito mais do que posse. Né? Então,
você não precisa ter a sala para gerar negócio, você precisa ter a informação, ter talento e criar um caminho para que a sua entrega chegue ao seu cliente, através do intelecto ou através do meio físico. Seu primo Marcelo Lacerda quer saber como você vê o futuro da medicina. A gente está vendo a flexibilização do governo, algumas leis sobre a telemedicina, expandindo o uso e permitindo mais procedimentos. Como é que você vê esse futuro? Eu acho que é uma realidade. Em alguns casos, no caso da enfermagem, por exemplo, nos Estados Unidos, o computador Watson da IBM já tem substituído várias atividades que eram feitas por enfermeiras. Elas estão deixando de ter necessidade de existir, pelo menos para aquelas tarefas que são usuais e rotineiras. A mesma coisa acontecendo com os advogados. A telemedicina, sem dúvida nenhuma, é uma realidade. Minha esposa foi atendida essa semana por uma médica, não no nível de tecnologia tão avançada, mas ela conseguiu ser receitada, a médica passou a receita via internet, ela conseguiu comprar remédio e toda a consulta foi feita usando aqui um aplicativo. Então, eu vejo isso como um outro processo de transformação. Porque, digamos assim, a quantidade e o volume de informações que existem disponíveis, todos eles podem ser armazenados e transformados numa inteligência artificial, digamos assim. Então, as consultas que, se você analisar, alguns médicos, ele já tem um roteiro até praticamente pronto, a depender de algum sintoma que você cite que tem. Então, essas respostas, todas elas podem ser desenvolvidas por algoritmos e as respostas acontecem. Não vai tirar o emprego. Não vai tirar o emprego do médico, claro. O avanço da tecnologia artificial realmente está surreal nesses últimos 10 anos. Última pergunta aqui, que a gente já está esgotando, já o Instagram me corta. Cadê, meu Deus, essa pergunta sumiu. Você acredita que o home office vai provocar uma desmobilização de ativos por parte das grandes empresas? Eu acho que eu já respondi isso aqui. Eu conversei com um empresário local aqui da Bahia, que toda a equipe dele está trabalhando em casa, ele aluga uma sala muito grande, um espaço muito grande, ele disse que vai, assim que acabar aí essa pandemia, ele vai chamar o proprietário da sala para renegociar o contrato, vai ter só uma sala pequena e cada uma dessas pessoas vão estar trabalhando em casa. Então esse mercado imobiliário também vai mudar. Não só o mercado imobiliário de aluguéis de salas comerciais, como para a própria função do corretor. Porque o corretor hoje, com os aplicativos que já se oferecem aí de aluguel, de compra e venda, também é um mercado que precisa ser revisto. Maravilha. Josias, Júnior Ativo Distrito Federal, muito bem-vindo, obrigado pela participação. Obrigado, Olivia, prazer ter você aqui com a gente. Josias, eu queria lhe agradecer muito a sua participação e paciência em uma conversa que seria de 30, 40 minutos, chegamos a 50 minutos batendo papo que bacana, aqui. Né? E você tem compromisso agora, né? Tenho agora às 8 horas outro compromisso. Está assim desde umas 18, tá? Hoje o dia está complicado. Surpreendentemente, às vezes você trabalha mais numa quarentena do que no escritório. Não tem dúvida. Mas eu queria lhe agradecer a participação. Deixar com você o último comentário, se você quiser fazer algum adendo, algum comentário adicional. Na realidade, eu queria parabenizar a JA Bahia. E a JA, de uma forma geral, porque esse trabalho que vocês fazem é extremamente importante. Porque é um trabalho que eleva as pessoas, ao mesmo tempo que promove desenvolvimento econômico. Então, isso para o país é um papel muito importante. Eu, na prática, eu queria parabenizá-los, né, e agradecer por essa oportunidade, em particular a meu amigo César Almeida, aí, que me indicou para fazer essa fala. É um tempo que a gente poderia até explorar mais, e eu espero ter dado algum recado aqui que ajude alguém. Pelo menos, às vezes a gente vai para um jogo de futebol, o jogo é ruim, mas tem aquele golaço, né? Que o cara se, poxa, esse gol pagou o ingresso. Então eu espero que pelo menos uma fala minha, uma palavra que eu citei aqui, possa transformar a vida de alguém na sua carreira empreendedora. Com certeza fará. E aquele que quiser, que nem Josias,
impactar a vida de várias mentes sedentas de novo saber e que queira crescer mais na vida, entre em contato com a nossa equipe. Tainan está disponível com vocês pelo Instagram e pode passar os contatos dela do escritório e venha se unir à nossa equipe de voluntariado por toda a Bahia. Quem tiver em outros estados, a gente pode colocar em contato com as equipes nossas da Já Bahia, Brasil, não Bahia, obviamente, nos demais estados brasileiros, e seja um voluntário nosso. Nós damos todo o treinamento ao voluntário, nós ensinamos os procedimentos, temos uma metodologia própria, desenvolvida ao longo de 60 anos de experiência e toda moldada para ensinar ao brasileiro, ao baiano, ao soteropolitano como empreender, como ter uma mentalidade mais arriscada e como ter uma empreendedade mais desenvolvimentista e de crescimento. Josias, eu queria agradecer de novo a sua participação, foi uma excelente conversa, excelente live. Aos que se interessarem em ter mais contato e informação sobre a Já Bahia, pode entrar em contato pelo Instagram, procura Tainan, e aos que se interessarem em mais informações sobre o livro Atitude Empreendedora, que eu comentei mais acima, que conta os 70 casos de empreendedorismo que começaram com a gente no Brasil, no mundo inteiro, igualmente. Mais de 100 anos, Olivia, obrigado, desculpa, mais de 100 anos de Já Mundo, Junior Achievement Mundo. Obrigado mais uma vez pela participação de todos, obrigado, Josias, e até a próxima. Obrigado a vocês. Tchau. Obrigado a todos. Um abraço. Boa noite. Boa noite.